Fala, galera do leilão, tudo bem com vocês? Estamos aqui gravando mais um episódio da Universidade Leilão Imóvel e hoje eu estou com dois convidados para trocar uma ideia mais técnica sobre processo. Eu acho que o nosso bate-papo vai ser muito legal. Estou de novo com o meu amigo Rafael Allen, da Dê um Lance. Dá aquele oi para a galera, cara, bem-vindo novamente, esteve conosco no último episódio, que está sendo um sucesso, hein? Está repercutindo bastante aí. Fala, pessoal, agradecer de novo o convite aí do Daniel, do pessoal da Leilão Imóvel. Vou nem gastar muito tempo nosso aqui me apresentando, é só ver o episódio passado, aproveitar e deixar o like lá, né, Daniel? Com certeza. Ficar no canal. E acho que hoje vai ser um episódio legal. O último foi mais polêmico, eu acho. Hoje vai ser mais divertido aí. Inclusive, a gente tratou no último episódio da questão das dívidas condominiais e leilões de direitos. Está bem legal. Acompanhem lá, compartilhem, assistam, dá essa força para a gente. E hoje eu estou com um outro amigo que eu conheço há muito tempo. Inclusive, voltamos a nos falar por conta da live que eu fiz na Atrio Leilões, na rede vizinha, né? Ele estava assistindo. Aí me mandou uma mensagem com uma foto de um cartão meu do leiloeiro que eu trabalhava, fiquei impressionado, nem eu tenho mais aquele cartão, fiquei muito feliz com o contato. E depois ele gravou lá também, né, uma live com o pessoal da Atrio, então eu quero deixar aqui também um beijo para a Ana, a leiloeira lá da Atrio, para o Lucas, da Atrio Leilões também, pessoal super gente boa. Assistam a live do Dr. Danilo lá. Dr. Danilo, também primeira vez, só vou chamar de doutor agora. Muito obrigado por ter topado aqui falar conosco, o nosso convite, você ter aceito o nosso convite. Se apresente, fale um pouquinho da sua trajetória no mercado de leilões, que eu sei que é longa, apesar de não parecer, né? Está super jovem aí. Conte um pouquinho de tudo que você já enfrentou, do seu currículo, por favor, para o nosso público saber e te conhecer um pouco melhor. Bom dia, Daniel. Tudo bem, meu amigo? Prazer revê-lo. Faz tempo que a gente não se via, né? Não batia um papo assim presencialmente, virtualmente. Agradeço o convite aí da Leilão Imóvel. Prazer em conhecer o Rafael aqui da Dê um Lance. Conheci o Pedro já num evento e prazer falar contigo, Rafael. Vamos bater um papinho aí um pouco sobre os leilões, né? Leilão de imóvel judicial, né? Vamos bater um papo a respeito. Eu sou advogado formado em 2004, já estou aí na estrada aí há 20 anos, trabalhei num escritório de advocacia que fazia recuperação imobiliária para uma grande instituição financeira, e lá eu cuidei da parte de execução hipotecária, que na época, né, lá no começo dos anos 2000, ainda a garantia do financiamento era hipoteca, e naquela época se executava hipoteca judicialmente, então seguia a Lei 5741, então demorava um pouquinho, e lá na frente, quando chegava no leilão, pelo decreto 7066, tinha que ser pelo valor do saldo devedor a arrematação. Então ficava um pouco enviado, porque na época tinham aquelas associações de mutuário que empurravam um processo ordinário discutindo o contrato com a instituição financeira, questão de juros e outras abusividades, né? Tabela Price era a campeã da discussão ali no judiciário, e demorava bastante. Chegava no momento do leilão ali, o saldo devedor era 3 vezes o valor do imóvel, né? Então, depois de um tempo, a gente começou a utilizar a estratégia de arrematar com saldo, com crédito, né? E liberando o executado do restante da dívida, justamente para pagar o menos reflexo da arrematação, como o ITBI e os emolumentos, né? Mas tinha que exonerar do restante da dívida, ficava claro isso. Então, na ata pública, ali no térreo, a gente fazia bastante leilão com as oficiais que tinham ali, não era nem leiloeiro, era a Ana, a Suzy, a Grazi, as meninas ali faziam um trabalho maravilhoso, 2 horas da tarde. Até hoje o juiz desce lá às 2 horas da tarde para fazer o leilão, né? Então a gente utilizava esse meio aí da arrematação para pagar menos reflexo. E eu saí de lá em 2007, desde então atuo na questão de assessoria para arrematação de imóvel em leilão judicial e extrajudicial para os meus clientes. E estou nessa luta aí. Tenho uma estrada, mas
A gente aprende bastante coisa nova todos os dias com os amigos e vai ser um prazer participar aqui com vocês. Inclusive, nos conhecemos assim, né? Na Justiça Federal, numa reunião lá de leiloeiros, em 2013, se eu não me engano. Então, mostra o tempo que a gente tem nessa estrada aí, lutando pelos leilões, né? O que eu costumo dizer é uma batalha diária. A gente vê muita gente falando que chegou no mercado agora, não sabe a luta que a gente teve para conquistar algumas coisas que todo mundo usufrui hoje, né, Danilo? É verdade, Daniel. Lá atrás, assim, eu até vi uma entrevista que o Dr. Neves Amorim fez com vocês aí, contando da história dele ali como desembargador no CNJ também, as melhorias. É impressionante o que melhorou o cenário do leilão judicial, né? Antigamente não tinha leiloeiro. O leiloeiro não fazia execução civil, o leiloeiro não queria. Tinham poucos leiloeiros, eles buscavam mais a questão da falência, né? Depois, quando eles entraram, começou a modernizar também, vieram os provimentos, né, lá da questão do leilão eletrônico, dessa possibilidade, e a partir daí desenvolveu a passos largos aí o leilão, né? Mas naquela época, por exemplo, o edital só aparecia lá, débito de imóvel por conta do arrematante, ponto. E a jurisprudência era em cima do edital, porque não tinha regras, né? Hoje o CPC de 2015 tem algumas regras estipuladas ali, mas antigamente não tinha essas regras, só tinha o 130 do CTN, parágrafo único, que você tinha que agir isso depois do leilão, e daí o juiz e o desembargador falavam, peraí, mas não está no edital, então você deveria saber disso, você vai ter que pagar o débito de IPTU. E hoje já tem até um tema repetitivo que fala, mesmo que não conste isso, o arrematante não vai pagar o débito de IPTU atrasado antes da arrematação. Então, você vê aí que num espaço de 15 anos, o desenvolvimento que houve aí nessa questão, né? Inclusive, isso era uma questão legal, como você disse, e não tinha aplicabilidade, né? Se discutia isso, a gente até falou no episódio passado com o Rafa, da história do Brasil, da lei pegar, né? Que é um absurdo. Lei é lei, ela tem que ser cumprida, você pode discutir interpretação. Mas essa história do 130 parágrafo único do CTN, tinha que discutir, né? Não era algo que era aplicado. Então, o arrematante tinha que entrar nessa discussão que muitas vezes demorava, né? Até porque a gente está falando de um período ali que não tinha o processo eletrônico, não era tão simples quanto é hoje, né? Tinha que mandar o auto físico para os lugares, aí tinha remessa, porte-remessa, então só quem viveu essa época sabe. Danilo, outra coisa, você tinha que se apresentar aqui, deu uma de humilde, não falou que você é presidente da OAB de Santana de Parnaíba, não está falando aí do trabalho que você está fazendo à frente da instituição, fala um pouquinho disso aí para a gente também. É verdade, eu sou atual presidente aqui da subseção de Santana de Parnaíba, da OAB, do triênio 25-27. Na gestão passada e retrasada, fui vice-presidente, e na primeira gestão da subseção, que foi criada em 2015, eu fui secretário-geral. Isso porque o fórum aqui, a comarca de Santana de Parnaíba, o fórum foi aberto em 2014. Então, em outubro de 2014, e daí a OAB tomou atitude e montou a subseção aqui em Santana de Parnaíba, que pega o município de Pirapora do Bom Jesus, e já estamos aí com quase 1.000 advogados. Então, fazendo um trabalho aqui à frente para desenvolvimento, para conhecimento jurídico, estou atuando bastante também junto ao município, junto à sociedade, em diversos temas aí relevantes para a sociedade e para a advocacia, né? E para aproximar também a advocacia da população, para acabar com esse estigma que advogado enfim, né? A gente sabe, a gente ouve as piadinhas, nós que somos advogados aí, a gente ouve tudo e a ideia é aproximar mesmo a OAB da população e trazer o conhecimento jurídico aqui para os colegas. Tanto é que na sexta-feira passada nós fizemos o primeiro seminário de direito imobiliário, notarial e registral. Foi muito legal, foi um sucesso. Tivemos como patrocinador aí a Alket, a Leilão Imóvel, agradecendo aí. Vamos em frente e aqui em Santana, portas abertas aí para vocês. Inclusive, já queremos comprometimento aqui de que vamos ter um evento de leilão aí na OAB, hein?
Oh, com certeza. A ideia de fazer um evento de leilão aí, a gente pode fazer um evento de uma magnitude um pouquinho maior, a gente pode falar um pouco da questão condominial, da celeridade da execução condominial, porque às vezes, né, o próprio síndico pede, não, dá uma segurada, ou parcela em 20, 30, 40 vezes, eu nunca vi isso, mas acontece, né? Eu não autorizaria, já advoguei para condomínio em cobrança, o máximo é 10 vezes, não tem como, né? Senão começa a pedalar, e não é querendo fazer mal para o condômino ali, ninguém quer prejudicar alguém financeiramente. Só que se não tomar essas atitudes lá na frente, quando for ver, pode ser que outras dívidas aí peguem todo o crédito do condomínio e o condomínio fica vendo navios. Então, em breve, está aqui gravado, hein? Não vai ter como fugir. Teremos um evento de leilão ali na região, Santana de Parnaíba, Alphaville, etc. Com a OAB, deu um lance, leilão imóvel. Já estamos aqui deixando registrado, hein? Para ninguém fugir. Vamos lá. Pessoal, então, Danilo se apresentou, o Rafa vocês já conhecem nosso episódio passado. Vamos dar início aqui ao tema que a gente veio tratar, que são as preocupações que o advogado do exequente, né, o advogado do arrematante e o leiloeiro tem que tomar de cuidados para fazer com que o leilão tenha validade, seja um leilão tranquilo, que o imóvel vá para leilão tendo menos riscos possíveis. Danilo, eu acho que vou começar aqui com você. Primeira coisa, a gente sabe que leilão judicial está sempre atrelado a um processo de execução, a um processo de cumprimento de sentença. Né? Não existe leilão em processo de conhecimento. Queria ouvir de você essa diferenciação. Primeiro, o que é um processo de conhecimento e por que não existe leilão em processo de conhecimento? Processo de conhecimento, as partes ali vai buscar um direito primeiro, né? Vai buscar uma sentença, vai discutir o mérito, se tem razão, se não tem razão. Então, ali não está se falando se a pessoa tem que te pagar, está discutindo se ela vai ter que te pagar e eventual quanto, ou vai para uma liquidação futura. Mas ali no processo de conhecimento, o que se busca é o reconhecimento do direito através de uma sentença, e a partir dessa sentença que entra-se com cumprimento de sentença para fazer valer e aí sim buscar o recebimento dos valores, né? Porque na justiça tudo nas execuções é a busca de valores, é o meio que há de fazer justiça doendo no bolso de alguém, né? Na verdade, o processo de conhecimento ele está sempre atrelado a uma discussão se a pessoa deve ou não deve. Ainda não existe, na verdade, nenhum título executivo para você cobrar. Você entra com aquela ação falando, aquela pessoa me deve, a pessoa vai ter o direito de se defender, né? Acabando essa discussão, o juiz sentenciando a ação procedente, vai se ter um título executivo que é a sentença, que é essa decisão no processo de conhecimento, correto? Isso, Falei? é isso aí. Então, maravilha. Simplificou, boa. Vamos lá. Rafa, processo de conhecimento, ele tem ali um cumprimento de sentença. O que seria esse cumprimento de sentença? Que é basicamente onde a gente começa a atuar aqui, né? Tendo em vista que a gente não fala em uma cobrança, um valor exato ainda no processo de conhecimento, não tem como o leiloeiro entrar e fazer alienação de alguma coisa se não tem nada decidido ainda. Então, geralmente, a gente vai entrar ali num cumprimento de sentença ou numa execução direta, né? Então, no cumprimento de sentença, teve uma sentença no processo de conhecimento, julgou procedente algum pedido, e ali no cumprimento vai ser definido quanto de fato é devido, vão atrás dos bens para pagar essa dívida, caso a dívida não seja paga ali de forma proativa, vamos dizer assim, pelo executado. E é aqui que vai, na verdade, é aqui que a gente começa aquele garimpo por bens, que a gente começa a ir atrás de algumas questões importantes para solucionar a questão, solucionar tudo que foi buscado lá no processo de conhecimento, né? Então, na verdade, o processo de o cumprimento de sentença ele é uma continuação ao processo de conhecimento, né? Porque o cumprimento de sentença está sempre atrelado a um processo de conhecimento. E ali você força ou
uma forma de forçar o devedor a te pagar, né? Então, acho que, falando um português menos jurídico, é o que eu diria do processo do cumprimento de sentença. Eu costumo dizer assim, que o processo de conhecimento é aquela parte teórica, que as partes vão discutindo direito, vão entrando nessa seara de debate e tal, e a parte do cumprimento de sentença é a parte da prática, é a parte de ir atrás e resolver mesmo, né, a questão. Inclusive, né, é muito legal ver o processo, porque é o que você falou ali, conta uma história, né? O autor da ação vai narrar os fatos, né, vai fundamentar juridicamente o seu pedido, atrelado àqueles fatos, e vai fazer um pedido ao juiz. O réu vai se defender, e ali começa uma história, né? Cada um contando a sua versão da história, o que aconteceu isso, aquilo, e para quem nunca viu um processo, né, é muito interessante esse desenrolar, e o juiz está ali mediando literalmente, agora fala o réu, agora fala o autor, agora a gente vai sanar, vamos ouvir testemunha, então é muito interessante. O pessoal da internet que fala que o storytelling surgiu agora, nunca viu um processo antes, né? É isso aí, cara. Cada um falando. Nunca viu um processo físico, né? Papel ainda, lá atrás, lá antes de 2012. Daí era mesmo um storytelling, um book, né? Exatamente. Então, na verdade, o primeiro Daniel, só pegando o gancho aqui da ação de conhecimento, na questão do leilão, na prática, é muito importante para o advogado que está interessado numa análise completa aí de um imóvel que está sendo levado a leilão, analisar também a fase de conhecimento, porque a nulidade ela pode ser arguída a qualquer momento. Se teve uma nulidade na fase de conhecimento, o processo que está lá, já com a arrematação feita, ele vai voltar, porque a nulidade vai passar por cima. Então, tem que tomar esses cuidados aí nos ritos dos processos e verificar se houve alguma nulidade ou não nessa fase antes da sentença, né? Importante. Não, com certeza. E assim, o advogado, quando ele está com o processo, ele tem que ter muito cuidado também com essa questão procedimental, né? Porque existem questões de procedimento, processuais, que podem prejudicar o seu processo, eu digo eternamente, até aquela nulidade absoluta ser arguida e pronto, vai voltar tudo para trás, você vai perder tempo, dinheiro, vai ter dor de cabeça, vai ter que explicar para o seu cliente o que aconteceu aquilo. Então, isso é complicado, né? Danilo, aproveitando você novamente, e o processo de execução? Qual que é a diferença do processo do cumprimento de sentença para o processo de execução? O cumprimento de sentença, você vai entrar, o nome já diz, né? Você vai cumprir uma sentença judicial. Já houve a sentença, ela transitou em julgado, você entra com esses cumprimentos para fazer valer esse título executivo judicial. A execução, título extrajudicial, ela é baseada ali nos títulos que estão elencados no CPC, e ela no início é um pouco mais rápido ali, porque fala para pagar em 3 dias, enfim, daí só pode entrar com um embargo de execução, garantindo a execução, ou uma eventual exceção de pré-executividade, mas não vamos nem entrar nessa seara aqui. Então, ele acaba sendo um pouco mais rápido, e o cumprimento de sentença, a diferença é que a parte é intimada através do advogado para pagar em 15 dias, e não havendo esse pagamento, tem uma multa de 10% e mais 10% de honorários para o advogado do exequente. Então, por já haver esse título executivo judicial, né? Então, a diferença é essa, mas aí depois ele segue o rito da execução, cumprimento de sentença. Legal. Então, quando a gente fala de leilão, vai estar sempre atrelado ou um cumprimento de sentença, né, que tem um título executivo, que é a sentença judicial, ali que foi dada no processo de conhecimento, ou você vai ter um título extrajudicial, um título executivo extrajudicial. Então, na verdade, sempre quando a gente fala em desdobramento de leilão, está atrelado ao pagamento de alguma dívida, correto? Então, a gente sempre vai ter um devedor, um credor, o devedor não pagando esse credor por algum motivo. Então, o que o credor vai ter que fazer? Vai ter que ir atrás, vai ter que achar alguma forma de fazer com que esse devedor pague. E aí eu acho que a gente começa a falar já da preparação do leilão, né? Eu acho legal destacar isso, porque a gente explicou aqui todo o caminho que se tem, primeiro para chegar a um cumprimento de sentença, em eventual caso que tenha uma discussão, e agora a gente vai falar de todo o caminho que se percorre no cumprimento de sentença e na execução.
E aí, quando chega no folclore popular aí e tal, e o pessoal fala, pô, arrematante é vilão, leiloeiro é vilão, leilão é sacanagem e tal, a gente está mostrando aqui quanto de tempo, quanto de oportunidade, quanto de tratativa teve entre as partes até chegar no leilão. Então, assim, o leilão, ela vai ser a última das últimas das últimas das atitudes mais drásticas que se pode tomar ali. Então, na verdade, chega a leilão, aquele caso que, na verdade, tudo foi tentado. Tudo foi tentado, ou deveria ter sido, pelo menos, e aí a única solução que chega é tentar vender algum bem para conseguir quitar essa dívida. Então, a gente não está falando de um vilão aqui, a gente está chegando depois de ter tentado por anos, a gente pega casos aí mais velhos que a gente, às vezes, e, cara, chegamos numa hora que não tem mais o que fazer, a gente vai ter que vender um bem para pagar essa dívida. Então, a gente vem para solucionar o problema ali e não, de fato, para prejudicar ninguém, como o Danilo falou desde o começo. Não, e, cara, pode falar, Danilo, vai lá. Só para fazer uma parte aqui, a gente está falando de uma execução na justiça civil, né? Tem a trabalhista, tem vários outros processos, alimentar, tem também o criminal, mas a gente está aqui falando da justiça civil. Falando um pouquinho do que o Rafa falou, eu já passei por isso muitas vezes, me questionavam, mas você não tem dó de ir lá tirar a pessoa da casa, de arrematar o imóvel de uma família? Eu falo, eu prefiro olhar o copo meio cheio, não meio vazio, porque realmente ele teve todo o tempo do processo de conhecimento e de execução para fazer um acordo, para tentar compor, para tentar pagar, né? E eu advogo também para executado, advogo para exequente, então a gente sabe como é que funciona um processo de execução, e quando a pessoa realmente não tem condições de pagar, ou quando a pessoa não quer pagar, ou mesmo quando já está no cumprimento de sentença, eu tenho cliente que fala, pô, mas eu não devo isso, mas assim, eu não estamos mais falando disso, né? Isso já foi, a gente já discutiu no processo e a justiça entendeu que você deve. Então, eu ouvi bastante isso, né, durante esses 20 anos advogando para arrematante, muitas pessoas questionando, mas você não tem dó, você não se preocupa? Eu falei, eu me preocupo, tanto é que quando tem arrematação, eu tenho que fazer da maneira menos gravosa para o executado. Eu evito chegar com um caminhão lá, com força policial e com o depositário, porque o depositário vai tirar os bens arremessando numa caçamba. Se a pessoa fizer a mudança dela bonitinho, ela vai preservar os bens dela, né? Então, assim, além de morar num condomínio, ter toda essa questão dos vizinhos ver, ou na rua ali, que tem familiares ou vizinhos próximos, fazer uma execução, uma emissão na posse forçada não é legal, né? Então eu sempre tento conversar aí para dialogar e ser da melhor maneira possível. Eu acho muito legal, cara, porque isso que vocês trouxeram, acho que todo mundo que trabalha com leilão já passou por isso, né? Já foi questionado sobre essa questão de, você está tirando alguém do seu bem, mas eu concordo com o que o Rafa falou, e eu vou um pouco mais longe. Pessoal, o credor, ele não quer um imóvel, ele quer receber o dinheiro da dívida dele. Então, o imóvel que vai a leilão é a última possibilidade que o credor tem de receber essa dívida. De novo, o credor quer dinheiro, ninguém quer ser pago com imóvel, né? E como não foi dada nenhuma outra alternativa, como o devedor não pagou, aí sim se leva ao leilão para pagar essa dívida. Se leva o imóvel a leilão para que se transforme esse imóvel em dinheiro, por isso entra a figura do arrematante, né? O arrematante vai lá, compra esse imóvel por um valor muitas vezes menor do que o valor de mercado, porque ele tem um risco embutido em toda essa atividade, né, da arrematação. Ele vai lá, paga em dinheiro e leva o imóvel para ele, o arrematante. Então, o credor, de novo, não está recebendo imóvel, o credor está recebendo o dinheiro que o arrematante colocou no processo para pagar a dívida, que é o que o credor queria. Olha só, o que a gente precisa fazer, olha a volta que precisa dar para se receber uma dívida, né? Então, acho muito legal. Esse conceito desculpa, Daniel, esse conceito aí do arrematante, o arrematante é meio que um amigo da justiça ali, porque assim, se não houver arrematação, não houver o pagamento do credor, o processo vai continuar, vai atolar o judiciário, atola o cartório judiciário, enfim, o arrematante está ali para fazer um bom negócio, claro,
mas ele não está ali para prejudicar o executado, né? O executado que poderia negociar com o exequente, vender o bem dele, que está vendendo o preço de mercado, ou um pouco abaixo, para conseguir vender. Enfim, uma ação que não me entra na cabeça, Daniel e Rafa, que as pessoas deixam chegar nesse ponto, Eu até sei qual é é. na ação de extinção de condomínio. Quando, assim, você vê muitos familiares, irmãos que não concordam, um quer vender, o outro não quer vender, entra com essa ação para vender o bem, e o bem é vendido por 50%, eles ficam com 25% cada um. Não entra na minha cabeça, é uma ação gostosa de comprar, mas enfim, não entra na minha cabeça como que deixam chegar nessa fase, né? E essa costuma ser uma ação boa para vender também, porque vem sem débito, geralmente. Porque um deles está usando, ou pelo menos os dois estão mantendo o imóvel ali. E eu estava conversando dessa ação esses dias com o Daniel, inclusive, que a gente tem um caso aqui e tal. E, cara, impressionante como para um arrematante é o melhor dos mundos achar um imóvel desse, o leiloeiro é o melhor dos mundos, e por ego as partes vão lá e ajuizam uma questão muito fácil de ser definida, né? E as pessoas têm verdade. dificuldade de separar a questão patrimonial da questão pessoal, né? Uma coisa é que você não precisa ser o melhor amigo do seu familiar, do seu sócio, mas você tem que ter a inteligência emocional de saber separar o que é patrimônio e o que é pessoal, relacionamento. Até porque na hora que você mistura isso, né, as suas emoções à flor da pele fazem com que você cometa algum tipo de besteira, como essa que você falou, de colocar o seu patrimônio em risco. Você vendeu o seu patrimônio por 50% a menos porque você tem uma diferença com o seu familiar, o seu sócio, é um absurdo. De novo, coloca esse produto para vender. Não concordamos mais, legal, vamos vender o imóvel, cada um pega a sua parte e vida que segue. Né? É muito mais fácil, muito mais simples. Mas vamos lá. A gente falou um pouquinho aqui das diferenças do processo de execução, do processo de conhecimento e do cumprimento de sentença, que é a sequência desse processo de execução. Danilo, me fala um pouquinho do papel do advogado executado. Né? Primeira coisa, ele vai lá, começa a executar essa dívida, né, tanto no cumprimento de sentença quanto no processo de execução. Ele vai pedir para que o devedor pague. Né? O devedor não pagando, o que ele tem que fazer? Primeira pergunta que eu te faço, como é que chega até essa descoberta de um imóvel para levar ele a leilão? O que o advogado tem que fazer nesse caminho? Tem, assim, a jurisprudência tem entendido para seguir ali a ordem, né, das penhoras, iniciando-se pela penhora de contas bancárias, e hoje já tem todo o sistema judicial que facilitou e muito o exequente, né? Antigamente não tinha esse sistema chamado Sisbajude, que a Sisbajude antes pegava só o que tinha na conta naquele dia, hoje já tem estende por 30 dias, na trabalhista estende por 60 dias. Então, ela ajuda bastante o advogado do exequente a tentar uma captação de dinheiro, pegar o dinheiro que a pessoa tem ou em um investimento, ou numa conta, ressalvando aí os 40 salários mínimos em conta poupança. Mesmo assim, eu já vi decisões aí que passam por cima. Depois disso, vai ter uma busca, você pode fazer a busca de veículo, que vai ser verdade, feita não achou dinheiro. dinheiro. Primeiro você vai atrás Não achou dinheiro. dinheiro. Daí vamos tentar atrás de carro e imóvel, esse pedido já, normalmente ele vem junto, né? Tiver esse pedido, o Infojude para saber na Receita Federal e sai o Renajude para verificar no Detran se ele tem algum veículo. E a partir daí, também não encontrando, você vai outros sistemas que hoje você já pode fazer sem o auxílio da Justiça. O juiz não precisa mais fazer esse pedido, que é o Sensec, que você faz direto na plataforma. Hoje tem o Buscacep, que entrou tem 2 semanas aí, que busca escrituras e procurações, porque tem muita gente, muito devedor, para blindar o patrimônio, ele não transfere o patrimônio para o nome dele. Transferir um imóvel é matricular, colocar na matrícula ele registrado como proprietário. Então, tem muito devedor que ele fica pendurado num contrato, por exemplo, de compra e venda,
ele fica sentado lá, o vendedor que está na matrícula, que não deve nada para ninguém, o comprador está em cima do contrato, só que ele passa uma procuração, o vendedor passa uma procuração do comprador para ele regularizar o momento que ele quiser, né? Ou passar esse imóvel para uma outra pessoa. A partir daí você já consegue localizar essa procuração, né? Então, esses sistemas aí são bem utilizados para localizar. O próprio registradores, você entra, tem uma pesquisa prévia que dá para fazer, busca todas as matrículas que passaram no CPF da pessoa, então ali você também consegue fazer essa busca, isso tudo sem fazer o pedido judicial, né? E os juízes também têm seguido essa linha, falando que esses pedidos podem ser realizados sem o auxílio da justiça, o próprio advogado pode fazer essas buscas, e eu aqui no escritório, eu faço essas buscas antes mesmo de entrar com a execução, né? Para já saber, encontrando algum imóvel, entrando com a execução, já peço para fazer a averbação premonitória, a averbação premonitória você consegue registrar na matrícula do imóvel, informando que tem essa execução em andamento, né? Então, é muito bom também para evitar que o executado faça a venda do imóvel antes de chegar uma penhora. Na verdade, quando você faz isso, você coloca um alerta ali na matrícula, né? Você traz publicidade de que aquela pessoa é devedora e que aquele imóvel pode ser uma das formas para que o devedor honre o pagamento da dívida que ele tem. Então, é importante, né? Eu acho que isso que você falou é muito legal. Outro ponto de atenção que eu coloco aqui na sua fala, Danilo, é que muitos desses sistemas, como você bem disse, ele faz uma busca gigantesca, inclusive de imóveis que esse devedor já vendeu, né? Então, é importante você tirar essas matrículas e fazer essa análise prévia para já chegar ali de forma certeira, né? Pedindo para o juiz a penhora do imóvel para dar andamento ali, né, no cumprimento de sentença ou na execução. Falando em penhora, cara, eu vou jogar essa bucha para você, hein? Lá vem, lá vem. O que é penhora e por que ela é importante nesse processo para dar prosseguimento no leilão? E aí depois eu vou polemizar, hein? Já estou avisando que eu vou polemizar. Tá, vamos lá. Assim como o Danilo disse, por exemplo, que tem a averbação da ação da premonitória, que é para dar ciência de que existe uma ação, existe uma execução contra aquele proprietário, contra aquele devedor, a penhora vem como um método de constrição para a garantia do pagamento dessa dívida. Então, como você disse lá no começo, que a execução, bem entre aspas, é um jeito de forçar ao pagamento de uma dívida, forçar que algo se resolva, a penhora vem nesse sentido. A penhora vem, já penhorei aqui o seu imóvel, se você não pagar a dívida, se você não fizer um acordo, se vocês não chegarem numa solução, esse imóvel vai responder pela sua dívida. Então, basicamente, nem sempre ela está registrada, talvez até seja essa polêmica que você vai trazer, que eu já até imagino. É isso aí, muito bem. Mas, pelo menos, no processo, ela já está ali feita, e depois a gente até aprofunda mais no sentido de cientificação ali do proprietário, do devedor, que é importante, mas ali já tá nos autos, já está no mundo que, essa penhora existe, esse imóvel vai estar em garantia para responder essa ação. Óbvio que para dar mais publicidade e transparência, cabe ao exequente ir lá e averbar essa penhora na matrícula do imóvel, que aí não só quem está envolvido no processo tem ciência que ela existe, como tem publicidade para o mundo, vamos dizer assim, né? Legal. Então, na verdade, a penhora, ela consiste sempre em uma medida judicial. Isso é importante, tá? A penhora, ela vai estar sempre atrelada a uma determinação judicial para que faça essa constrição, né, do bem. Vai lá, Danilo, vi que você pode falar. Não, é muito importante essa questão da premonitória, que depois ela é feita a penhora, porque tem uma lei de 2023 e tinha uma outra também de 2017 que traz que todos os atos concentrados da matrícula, né? Então, assim, se o executado vendeu um imóvel que não tem uma penhora, não tem uma premonitória, para dar uma fraude de execução aí, você vai ter que brigar. Antigamente, eu ainda faço isso no meu escritório, eu tiro todas as certidões do vendedor,
para ver se não tem alguma ação, se não tem algum protesto. Enfim, eu acho super importante. Eu acho que a jurisprudência ainda vai ter uma discussão boa a esse respeito, dos atos concentrados na matrícula. Se não tem penhora ou uma premonitória, uma indisponibilidade, ele vai poder vender o imóvel. É bom dizer também que, com uma penhora averbada na matrícula, ele pode vender o imóvel. Isso não é um óbice para a venda do imóvel, mas o comprador está ciente de que esse imóvel responde por uma dívida ali que se ela não for paga, né? Isso é importante dizer. A indisponibilidade já não permite. A indisponibilidade, o imóvel fica indisponível, não pode mexer ali, não pode ser vendido o imóvel. E legal isso que você trouxe, Danilo. Vamos destrinchar esse assunto, né? Vamos fatiar ele e vamos por partes. Vou começar pelo final. É muito legal isso que você trouxe da penhora, mas por isso que quando a gente compra imóvel no mercado tradicional, a gente tira aquele batalhão de certidão, né? Justamente por olhar todas essas questões. Se o vendedor tem dívidas, se essa matrícula está limpa, então quando o comprador do imóvel no mercado tradicional vê uma penhora, ele já toma alguns cuidados. E aí existem algumas saídas. Você pode falar para o cara, não, cara, eu quero muito comprar seu imóvel, mas eu vou pagar sua dívida no processo e vou abater do valor da venda do imóvel. Né? Então, existem alguns caminhos e é muito legal isso que você falou, de que a penhora em si não impede a venda do imóvel. Mas o que ela faz para quem quer comprar esse imóvel no mercado tradicional é acender uma luz amarela, um sinal de alerta, para tomar alguns cuidados na compra desse imóvel. Se você não tomar, você pode se dar muito mal mesmo. Então, de novo, luz amarela piscando, sinal de alerta. Né? E também ter uma penhora na matrícula do imóvel não quer dizer que aquela dívida ainda exista, né? Porque quantos casos a gente não vê aí que a dívida já foi paga, o processo foi extinto e ninguém pediu para levantar a penhora da matrícula, né? Verdade então, também. Essa diligência. Isso acontece bastante. E outra questão também a respeito da penhora, é a ordem das penhoras dos credores que está ali no CPC, quando tem a arrematação. A distribuição do produto da arrematação vai ser feita ali com as trabalhistas, fiscal, condomínio e os demais credores com ordem de penhora na matrícula. Então, o advogado que dorme um pouco aí na execução ou não averba a penhora, achando que ele já está garantido com o termo de penhora nos autos, e não dá essa publicidade, pode ser que ele fique a ver navios aí numa sequência de credores a receber o crédito. Legal. Você falou agora de concurso de credores, acho que a gente pode aprofundar nisso também. Estamos falando de um monte de coisa, hein? Ó, quanta informação aqui nesse bate-papo que a gente já tratou. Pessoal, e assim, a gente não está aprofundando em tudo isso, a gente pode fazer depois um outro episódio tratando só dessas questões, por exemplo, concurso de credores, penhora, que a gente já falou em um outro episódio que está gravado aqui, né, sobre as constrições da matrícula, a gente tratou de todas, eu e o Thiago e o André. Então, quem não viu esse episódio, vai lá, dá uma olhada, está bem legal. Vamos falar um pouquinho mais para frente também sobre as nulidades, que é outra questão importante. Mas, ô Danilo, você falou da premonitória. Outra coisa que eu quero saber, acho importante coloquei isso na matrícula. Depois vai ter que haver uma penhora, né, para dar continuidade no leilão. Entrou um monte de penhora embaixo da minha constrição ali. Eu tenho preferência nesse crédito, sim ou não? Como é que isso funciona? Depende de quem são os outros credores, né? Mas se for uma penhora, credor igual. Se for do condomínio, por exemplo, o condomínio tem preferência em diversos outros credores ali penhorados. O fiscal, o IPTU tem preferência sobre diversos outros credores. Uma trabalhista tem preferência principal, crédito alimentar. Então, tem que tomar esses cuidados. Honorários de advogados também, hein? Olha só que maravilha. Honorários de advogados, é isso aí. Também, mas, né? Vamos falar de duas trabalhistas, vai? Para deixar o exemplo simples. Teria preferência, mesmo que ele tenha feito a penhora anterior à minha, mas se eu tiver ali averbado de forma premonitória na matrícula, isso me dá esse direito de preferência, sim ou não? Não. A trabalhista tem preferência. Não, mas se as duas forem trabalhistas,
Ah, eu acho Daí que eu entendo que é o processo que levou para a arrematação. O juiz vai levantar primeiro do exequente onde houve a arrematação. É o que eu tenho visto. eu acho que Fala, Rafa. a pergunta foi no sentido de, por exemplo, você averbou uma premonitória, aí alguém veio e Isso, averbou uma penhora, aí você veio e averbou a penhora da premonitória em seguida. isso, exatamente. Se a preferência dessa penhora retroage à data da premonitória ou se quem penhorou primeiro leva, é isso? Isso, exatamente. Boa. Acho que foi nesse sentido, né? Entendeu? Eu acho que na trabalhista não tem premonitório, eles já entram direto com a indisponibilidade no CNIB, né? Não tem essa verbação premonitória. Quando faz a pesquisa na trabalhista, já faz a pesquisa e a indisponibilidade. Na hora ali, o Céu de Justiça já entra no sistema e trava, né? Inclusive a disponibilidade da trabalhista normalmente é sobre todo o patrimônio, né? Os caras nem escolhem imóvel, o cara trava tudo. Se tiver uma dívida de 100 mil e tiver patrimônio de 10 milhões, seus 10 milhões vão estar bloqueados ali em imóvel e você vai ter um probleminha aí para sair dando baixa depois. Construtora e banco que gostam disso aí, né? Nossa, cara, construtora é terrível. Mas tá bom, vai. Então vamos mudar o meu exemplo, porque você tem razão. Nesse caso, da trabalhista seria diferente. Mas vamos pensar numa ação civil, tá? Eu averbei na matrícula ali a premonitória. Entra uma penhora civil, sem ser condomínio, porque condomínio é polêmico também. Eu já vi decisão que acha que condomínio é preferencial e decisão que acha que não, que entra na vala comum ali dos créditos cíveis. Mas também a gente pode aprofundar um pouquinho nessa questão depois. Mas duas ações cíveis, dívidas comuns, eu averbei minha premonitória, entrou uma penhora de outro processo anteriormente, depois eu penhoro o imóvel. Essa premonitória que eu fiz me dá direito de preferência no crédito de uma arrematação? Sim ou não? Daniel, o que eu tenho visto, na verdade, é que onde houve arrematação no processo civil, o juiz já faz o levantamento e depois ele faz o concurso dos credores, né? Aí, no caso, são só duas penhoras, onde houve arrematação, o juiz vai fazer o levantamento do credor ali. E se forem 10? Aliás, até independente da ordem de penhora, ali eu tenho visto nesse sentido, né? E depois, no que sobra, ele faz a divisão. E, na verdade, isso se não tiver nenhum crédito preferencial, né, Danilo? Voltando àquilo, se tiver um trabalhista, um fiscal, ele fica antes, aí depois... E outra coisa, pessoal, esses créditos preferenciais que a gente está falando aqui, o pessoal tem que habilitar no processo antes que esse dinheiro seja levantado, porque senão vira uma dor de cabeça, né? Então, assim, por isso é importante sempre ter na matrícula a penhora para te trazer preferência sobre créditos iguais posteriores ao seu. Então, isso era uma pergunta que eu ia fazer para o Rafa ali atrás, ele pegou bem, que a penhora, ela não necessariamente ela tem que estar na matrícula, registrada na matrícula, para levar o imóvel a leilão. Se estiver ali no processo, o juiz pode determinar, sim, que o imóvel vá a leilão, mesmo que a penhora não esteja registrada. O problema de não existir esse registro é que você pode perder ali a preferência do seu crédito, a antecipação de receber ou não receber por conta disso. Uhum. Se tiverem várias outras dívidas ali no processo, cara, em outros processos, na verdade, tiver na matrícula, esse dinheiro vai ser preferencialmente levantado por esses outros credores e não por você, e aí é um problema. Eu acho que tem alguns pontos, né? Eu acho que não é um requisito para a realização do leilão, não caracteriza uma nulidade, não ter a penhora averbada, mas é importante que se averbe a penhora por esses motivos que você trouxe e também pelo motivo registral lá na frente, né? Não vai ser possível registrar a arrematação de um leilão realizado nesse processo sem a averbação da penhora anterior, por não seguir a lógica. Não é que não vai ser possível, mas é importante que tenha para seguir a cadeia, né, registral. Vai te dar mais trabalho, com certeza, se não tiver, né? Então, geralmente, o que a gente faz aqui, quando a gente pega um caso que não tem a averbação da penhora? A gente informa isso quando a gente vai juntar o edital, vai juntar o material, a gente, caso isso não tenha sido levantado em momento algum no processo, a gente pede aprovação do edital, tudo, e a gente coloca que, sem prejuízo do segmento do leilão, não houve averbação da penhora, é importante que haja.
Legal. E como a gente está falando aqui de concurso de credores, ô Danilo, um cuidado que o advogado tem que ter quando está pedindo para que esse bem vá a leilão no seu processo é ver as penhoras anteriores à sua no processo e as preferenciais e intimar todos esses credores. Por que disso? É importante intimar todos os credores, e é por isso também que é importantíssimo a penhora estar averbada na matrícula, porque o Rafa, como leiloeiro, vai poder falar um pouco melhor. Eles peticionam em todos os processos que aparece a penhora na matrícula para dar ciência para esses credores de que o imóvel está sendo levado a um leilão judicial, né? Então é importantíssimo fazer essa cientificação dos terceiros que tem penhora averbada. Se o exequente não tem a penhora ali averbada na matrícula, o leiloeiro e nem os terceiros interessados têm a obrigação de ter essa ciência que tem uma outra ação contra o executado, né? Então, tem que correr mesmo e providenciar essa garantia aí na matrícula através da penhora. Esse é um tema legal, Danilo, porque aconteceu um caso essa semana curioso. O que o CPC fala? O CPC fala em intimação pessoal do executado, e aí tem outros vários personagens ali que tem que ser intimados, e quem tem penhoras averbadas na matrícula também tem que ser intimado. Essas intimações, geralmente, elas ocorrem via o processo em que a penhora foi averbada. E a gente peticiona em todos os casos, seja anterior ou não, tá? A gente costuma peticionar em todos, porque fala, ó, a gente evita qualquer discussão, entra quem quer, depois vocês discutem isso, e isso é só papo para depois da arrematação. Não é problema do leiloeiro quem vai levantar o dinheiro, né? Não, mas a gente já intima todo mundo para não correr esse risco, entendeu? E aí o curioso, de um caso que chegou essa semana até, foi o seguinte: um terceiro que tinha penhora averbada na matrícula entrou com uma impugnação a uma arrematação nossa, falando que não foi intimado pessoalmente. E a gente tinha já comprovado, a gente comprova até antes mesmo da realização do leilão, todos os peticionamentos e todos os telegramas enviados. E a gente tinha peticionado, né, naquele processo, o juiz tinha dado ciência para os advogados dele, estava tudo muito certinho nesse caso. O juiz não abriu para ninguém, foi lá e deu uma decisão anulando a arrematação, falando que de fato não houve intimação pessoal daquele credor. E aí, quando eu vi essa decisão, fiquei maluco, né? Já saí correndo, fui ver o processo. E aí, o próprio exequente, provavelmente já é alguém que está acostumado a lidar com esse tipo de caso, de alienação e tal, já tinha peticionado, já tinha juntado cópia do outro processo que a gente tinha peticionado, o juiz tinha dado ciência para o advogado, a publicação tinha saído no nome dele, estava tudo certinho. Então, é importante destacar que esse tipo de intimação, ele pode ser feito de formas diferentes, né? Para alguns lugares a gente manda carta, o telegrama, para outros lugares a gente peticiona no processo, inventário, por exemplo, a gente vai lá peticionando no inventário, caso haja. Então, não necessariamente você vai ter que caçar um telegrama no nome de alguém ali, mas de alguma forma você tem que ver que essa pessoa teve ciência. E é legal isso que você falou, porque também demonstra, não querendo criticar o juiz e o judiciário, a falta de perícia do juiz em dar uma decisão cancelando o leilão antes de ouvir as partes, antes de ouvir o leiloeiro, e mais do que isso, né? O processo é público, podia pedir ali para um cartorário dele, dar uma olhadinha no processo que a parte tinha ali a penhora para ver o que aconteceu, né? Então, pessoal, por isso que é importante também que o advogado do arrematante, o advogado do exequente, esteja muito ligado no processo para que esse tipo de coisa não aconteça, né? E assim, e para que você possa sanar isso o mais rápido possível. Porque esse tipo de decisão coloca em risco um trabalho de todo mundo, né? Do próprio judiciário, que levou bem ali a leilão, do leiloeiro que fez o leilão, vendeu o imóvel, ganhou a comissão, do arrematante que comprou e já tem uma expectativa, né? Pô, ele fez toda a análise ali, viu, inclusive, que todos os credores foram intimados de forma correta, né? Então, isso causa um descrédito para o mercado de leilão gigantesco. Sim. Gigantesco. Depositou em juízo, né? Já depositou dinheiro. Exatamente. Então, assim, por isso que é importante ter sempre alguém no processo, um advogado que seja diligente, para evitar que esse tipo de problema aconteça, tá? Então, essa questão aí da diligência do advogado, Daniel, desculpa te cortar, essa diligência do advogado na execução é importante para que o processo siga o rito conforme o CPC.
né? Ali. Eu vejo muito advogado que peticiona, eu já vi advogado que pede avaliação do imóvel, quer dizer, não pede avaliação, ele pede a penhora, penhorou o imóvel e fala, leve a asta pública. Eu falo, pelo amor de Deus, né? Assim, deve ter um monte aí, né, Rafa, que aparece. Então, o advogado do exequente é o primeiro a ser diligente para que essa ação tenha condições de chegar lá na frente. Senão vai chegar para um leiloeiro que vai ser nomeado, e os leiloeiros que eu conheço, pelo menos todos são bem eficientes, eles vão sanear o feito. O leiloeiro está tendo que fazer esse trabalho que era do advogado, porque o juiz ele vai dando andamento, ele não vai ligando se houve avaliação ou não. Se a pessoa pede ali, passa batido e não houve nem avaliação, né? Então, como é que você vai fazer um leilão sem ter avaliação do imóvel? Então, é importante sanear o feito, o advogado seguir bem o rito da execução, né? A gente deve falar um pouquinho aqui sobre isso, e as nulidades que isso vai trazer, senão acaba caindo lá no Rafa e ele vai ter que olhar o processo inteiro e chamar o juiz e sanear. Fala, juiz, tem isso, isso e isso, vai, por favor, se manifeste. Eu costumo dizer, Danilo, que os advogados de exequente, eles costumam confundir celeridade com pressa. Então, uma coisa é você buscar celeridade, você buscar impulso ali do juiz e tudo mais. Outra coisa, aí vale o clichê, a pressa é inimiga da perfeição. O que chega de caso sem avaliação para a gente é uma quantidade enorme. O que chega de caso, por exemplo, que o cara pede a penhora, esquece de pedir para intimar o executado da penhora, já pede para fazer avaliação, aí já pede a leilão, aí chega para a gente sem ninguém ter sido intimado de nada direito. Então, assim, a gente estava falando antes de intimações para a realização do leilão, para todo mundo ter ciência do leilão. Mas algumas intimações prévias são indispensáveis, né? Como que a gente vai intimar o cara do leilão se ele não foi nem intimado a penhora lá atrás? Ele nem teve a oportunidade de impugnar a penhora, por exemplo. Como que a gente vai falar em leilão se ele não está sabendo nem por quanto foi avaliado o imóvel dele que está indo ao leilão? Então, são várias questões aí sim que chegam para a gente. E às vezes o advogado só fala, pô, vou cumprir esse prazo, preciso mandar leilão quanto antes, preciso conseguir dinheiro para pagar a dívida. Leilão, leilão, leilão. Desde a primeira petição no cumprimento de sentença ali, o cara já está pedindo leilão. Então, são questões... A gente trabalha bastante aqui nesse lado de tentar prestar bastante informação para o exequente, fazer bastante material e tal, porque tem coisas que eles deixam passar nesse sentido de pressa, por exemplo, para dar um exemplo prático que acontece muito, execução de cota condominial. O próprio condomínio vai lá, pede penhora do apartamento e não pede penhora de uma vaga que tem matrícula autônoma. Isso é a coisa mais comum do mundo em ação de condomínio. Porque não sei se eles pensam que toda vaga está vinculada ao apartamento, nem olham a matrícula, ou se eles nem param para pensar nisso, mas isso afeta demais todo o segmento de alienação, de liquidez, como fica aquela vaga depois a vaga só vai poder ser vendida para quem já é proprietário de unidade do condomínio, mas enquanto isso, o proprietário daquela vaga nem é mais condômino. Então, assim, tem várias questões que a pressa, de fato, influencia muito negativamente. Inclusive, isso que você falou. Deixa eu só falar essa questão do condomínio, que eu acho importante, da vaga. Inclusive, o arrematante ele tem que tomar muito cuidado com essa questão da vaga, porque foi o que você falou. Dependendo da região que o imóvel está ali localizado, se não tiver vaga, ele perde liquidez e perde muito valor de mercado. Se torna um imóvel muito complicado de você vender. E aí o advogado diligente de leilão, quando ele pega uma matrícula, primeiro ele pega o edital, viu que não consta vaga, né? Aí ele vai na matrícula do imóvel, viu que não consta vaga, primeira coisa, ele tem que investigar. Esse imóvel tem vaga de garagem? Sim ou não? Se você descobrir que tem, vai aprofundar a questão para ver porque essa vaga não está indo a leilão. Porque ela está em uma matrícula autônoma, né, o que acontecia muito antigamente, né, a vaga era sempre em uma matrícula autônoma, hoje já vem mudando, o pessoal tenta colocar sempre a vaga na mesma matrícula do imóvel, mas antigamente era um pouco diferente, e vai entender por que essa vaga não foi levada a leilão, se realmente foi um erro, ou se o juiz entendeu que só o imóvel pagaria a dívida e não quis levar a vaga a leilão, o que pode tornar um problema nessa arrematação. Até porque, pessoal, eu escuto muita gente falando, não, mas pô, não tem vaga, depois eu compro do cara que está perdendo o imóvel. Cara, a última pessoa do mundo que o cara vai querer vender a vaga é para você que está comprando o imóvel dele no leilão. Esse cara vai preferir vender para qualquer outro vizinho, vai preferir vender para qualquer outra pessoa, mas para você ele vai, cara, vai dificultar a sua vida.
né? Então, muito cuidado com essa questão. Vai lá, Danilo, você queria falar, te interrompi. O que é um pouco também, muitos advogados acabam passando sobre isso, e já vi alguns leiloeiros passando sobre isso também, porque a penhora só foi da unidade e não foi da vaga. Mas o oficial de justiça ou o perito avaliador, quando vai avaliar, ele não sabe se foi penhorada a vaga ou não, ele vai lá, penhora a unidade, 2 vagas de garagem, preço X. Né? Então, assim, e ele não lembra o valor da vaga de garagem. Então, é a unidade e 2 vagas de garagem, ponto. E vai para leilão. Vai para leilão, alguns leiloeiros acabam seguindo edital com base que está na avaliação, não com que base do que foi penhorado. Então, tem que tomar esse cuidado, tem que ficar de olho, porque se não tem penhora, por mais que for avaliado, a vaga de garagem não vai ser vendida. Né? E isso vai dar um problema lá na frente, que já até discuti com alguns amigos aí, você vai manter o leilão e tira a fração de uma avaliação da vaga de garagem no valor proporcional, enfim, eu acho que aí, no caso, vai cancelar para fazer um leilão só da unidade mesmo, ou volta tudo, penhora as vagas, avalia as vagas e segue um leilão da maneira correta. E nisso tudo que você falou, Danilo, olha o tempo que vai ser perdido por conta de um erro desses, né, meu? Vai perceber isso. Uns 2 anos, aí fácil. Então você vai perceber isso lá na frente, e aí, de novo, é o credor sem receber, é o arrematante que vai ter a sua arrematação frustrada por conta de uma falha sanável, né? E aí a gente faz o judiciário, que continua atolado, porque aquele processo não sai, continua lá rodando. Então, um pequeno detalhe como esse pode acarretar em uma grande dificuldade, e mais do que isso, de um descrédito, porque o arrematante vai ficar frustrado, vai falar mal de leilão. O credor não vai receber, vai ficar puto, porque já estava ali, falou, pô, já vendeu o imóvel, tal, tudo certo, e acontece uma falha dessas. Então, por isso é muito importante. 2 pontos aqui. Primeiro, ver o que está sendo penhorado. E segundo, levar a leilão exatamente o bem que está sendo penhorado. Né? Porque outra coisa que acontece muito, e a gente encontra aí no mercado de leilão, aí a gente já vai até entrar numa questão de nulidade também. Pô, dificuldade de localização desse imóvel. Né? Pô, às vezes você tem uma descrição completamente difícil de localizar, aí o leiloeiro vai e me enfia uma foto do imóvel ali da rua que ele acha que é o imóvel que está indo a leilão. Aí depois você vai ver que não é aquele imóvel, é outro imóvel. Rafa, primeira pergunta, quando a De um Lance não tem certeza de que imóvel está indo a leilão, o que vocês fazem? Cara, a gente não coloca foto. Bem, Para começo de conversa, porque assim, óbvio que isso vai dificultar muito a venda. Só vai comprar ali quem for muito atrás, ou quem souber de que imóvel está sendo falado, ou quem conheceu o devedor e sabe qual é o imóvel. Mas divulgar sem foto não traz nulidade. Divulgar o imóvel errado, levando a confusão, pode trazer a anulação da arrematação, isso é um fato. Então, tem municípios que são muito complicados de você identificar, principalmente quando a gente pega execução fiscal ali, que vem lotes e lotes de imóveis, que geralmente são mais isolados, que ficam em uma área que a numeração da rua já não tem mais nada a ver com a numeração do cadastro da prefeitura, que não tem nada a ver com a descrição da matrícula. Quantos casos aqui a gente viu já que o cara arrematou achando que era um, o oficial de justiça foi, fez emissão na posse de outro e não era nenhum dos dois. Então, assim, isso acontece, é complicado. E aí eu acho que às vezes entra numa economia que não é necessária. Tem muita gente que pede a avaliação por oficial de justiça, porque acha que vai ser mais rápido, mais barato, não quero gastar dinheiro com isso agora. E aí, não, sendo que uma avaliação por um perito pode trazer muito mais certeza, um valor muito mais certo da realidade, uma descrição muito melhor do imóvel, imagens melhores do imóvel. Não é todo imóvel que a gente tem possibilidade de ir atrás, ficar passeando pelo município para tentar entender o que está sendo leiloado. Pô, a gente pega imóvel, às vezes, até no interior da Bahia, não tem como, entendeu? Então, de fato, é complicado. até porque, Rafa, o que você falou é outra coisa legal. O oficial de justiça, pessoal, ele não é um especialista em imóvel, em avaliação de imóvel, né? Muitas vezes o que ele faz ali é uma estimativa, vai pegar preço na imobiliária próxima ali da região, internet,
e etc. E a gente sabe que isso... E muitas vezes ele nem vai no local do imóvel, né? Sim, exatamente. E isso, na verdade, é uma avaliação que não é precisa, né? Quantas vezes, e eu vou falar isso com propriedade, eu vi imóvel que um falava que valia 1 milhão e o outro falava que valia 5 milhões. Uma discrepância gigantesca. E existiam justificativas para os dois preços. Então, quem vai conseguir trazer isso de forma aproximada é o perito que vai fazer uma investigação realmente daquele imóvel, é, vai, vai, vai apurar, né? Não vai ser algo tão raso. Quantas vezes a gente pega laudos aí de peritos de 40, 50 folhas para justificar o preço do imóvel com pesquisa de diversas imobiliárias, valor de mercado que imóveis próximos da região já foram à venda. Então, isso tudo é muito importante e traz mais certeza para a sua arrematação, inclusive evitando uma discussão de nulidade de preço vil lá na frente, né? Com certeza. E acho que nesse sentido, por exemplo, que a gente vê bastante, é o oficial de justiça avaliando o terreno por um valor, mas quando você vai ver o imóvel, tem uma baita casa construída. Como que você não vai alegar preço? Como que o executado não vai alegar preço vil lá na frente? Ele está só esperando acontecer, entendeu? E para ele é vantajoso, né? Quanto mais demorar ali para ele colocar isso, ele está ganhando tempo. Tudo bem, a dívida dele está aumentando, mas ele está ganhando tempo e ele sabe que ele tem uma nulidade muito forte na mão para alegar a qualquer momento, né? Com certeza. Então, isso tudo é muito complicado. Danilo, a gente começou a falar de nulidade aqui, vamos falar um pouquinho dos cuidados que os advogados têm que tomar com essas nulidades de processo e sanar. Eu falei aqui já do preço vil. Explica para o pessoal, assim, resumidamente, porque eu acho que nulidade também dá um episódio só de nulidade para a gente aprofundar bem nessas questões. O que seria esse preço vil? Né? O Código, inclusive, o Código de Processo Civil trouxe ali uma previsão legal sobre esse tema, porque antes tinha essa discussão dos 60% do valor da avaliação, principalmente antigamente, a gente via muito leilão indo a 60%, que era considerado preço vil, e isso mudou um pouquinho com a entrada do Código de Processo Civil de 2015, perdão. E na trabalhista tem um adendo, mas depois eu falo dele. Vamos falar aqui primeiro processo civil. É verdade, Daniel. Antigamente, só a jurisprudência que determinava o que era o preço vil. O preço vil é um preço abaixo do considerado aí justo ou válido aí para o leilão, né? Seria muito abaixo, que iria prejudicar o executado, seria de uma maneira gravosa o executado. Então, a jurisprudência, até antes do Código de Processo Civil de 2015, a jurisprudência entendia que o preço vil era a arrematação abaixo de 60% do valor da avaliação. Isso na justiça estadual, na justiça civil. Tá? E o CPC trouxe a questão dos 50%. Se o juiz não se manifestar, se o juiz não atribuir um valor de preço vil, o preço vil é de 50%. Então, pode ser abaixo? Pode, porque cabe ao juiz determinar qual vai ser o valor inicial sobre o valor da avaliação. Eu já vi o juiz determinar abaixo de 50%. Normalmente, 50% ou 60%. O imóvel que tem menores como proprietário, 80%. Não pode ser abaixo disso para resguardar aí um menor de idade. Então, era uma briga antes, quando não tinha essa definição um pouco mais firme pelo CPC, que era a arrematação. Sem arrematar para os 60%. Eu já vi, antigamente era embargos à arrematação, hoje não é mais, né? Embargos à arrematação em 5 dias, hoje impugnação em 10 dias, mas eu já vi embargos à arrematação falando, peraí, mas ele arrematou por 60% do valor da avaliação, mas a avaliação não foi atualizada. Se a gente atualizar o valor da avaliação, vai ser abaixo de 60%, vai cancelar o leilão. Então, tem que ter todos esses cuidados também para verificar se a avaliação está atualizada para o momento do leilão ou não, né? Então, o preço vil é isso, é o preço mínimo que o juiz estipula para que esse imóvel seja comercializado numa alienação judicial. Inclusive, agora, Rafa, pegando isso que o Danilo falou, da atualização do valor, eu sei que vocês atuam muito TJ de São Paulo, eles acharam uma solução que não é ideal, mas é uma solução, né? Hoje, o que o leiloeiro tem que fazer quando essa avaliação é muito antiga do imóvel? Cara, a gente atualiza até a data de início do leilão, né? Tem juiz que não atualiza, tem juiz que deixa o percentual mais alto
e fala para não atualizar. Essa atualização que vocês fazem é pela tabela prática do TJ, né? Pela tabela do TJ, é isso. Então, esse foi o mecanismo que se encontrou, falando, pô, se todos os ativos são atualizados por essa tabela, quando a gente fala de questões judiciárias, vamos atualizar os imóveis também através dessa tabela. Sim, de novo, foi uma solução encontrada, não é a ideal, porque a gente sabe que imóvel, normalmente, tem uma valoração de mercado nesse período muito maior do que a do TJ, mas tem um outro ponto também. Esse imóvel ele pode ter se deteriorado, né? Eu acho que contrário. não corresponde necessariamente à realidade fática ali do imóvel. Eu acho que se a gente está falando de uma arrematação, uma avaliação feita há não tanto tempo, ok, serve para essa finalidade, tenta chegar numa média de mercado ali e tudo bem. Agora, se pega uma avaliação muito antiga, com certeza não vai estar correspondendo à realidade. E aí você vê por uma simples análise na internet de imóveis similares divulgados e tal. Então, óbvio, para evitar fazer uma avaliação a cada realização de leilão, faz sentido? Faz. Mas não pode ser usado de muleta para nunca mais reavaliar aquele bem, entendeu? Porque aí, de fato, vai ser uma execução infrutífera para sempre. Tem vários casos que a gente já fez, sei lá, 7, 8 leilões do mesmo bem e não aceitam fazer uma avaliação nova. Então, é complicado, é complicado. Aí eu vou entrar no É que o tudo Danilo para falou. vocês como leiloeiro, né? O leiloeiro que fica publicando edital, que está pagando edital, que tem o custo operacional de fabricar, de desenhar o edital, todo esse custo que fica por conta do leiloeiro e o imóvel não vai vender, né? E o nosso interesse, óbvio, que é sempre vender, porque a gente só ganha assim, né? Então, e aí todo mundo fala, pô, mas o leiloeiro quer mandar tudo a 50%, quer ganhar, parece que quer ganhar menos, tal. Não. Mas é que quando você parte de um percentual mais baixo, aí sim o mercado mesmo se regula. Os próprios compradores vão chegar ali no valor justo e que vale de fato o imóvel, talvez a título de investimento, talvez a título de moradia. Se você já parte de um 80%, por exemplo, talvez você nem atrai interessados, porque já não é mais vantajoso. Quem faz isso muito bem, que você falou, é a Caixa Econômica Federal, quando coloca aqueles imóveis com 97% de desconto. Sim. Aí você vai ver o histórico do imóvel, ele foi a leilão 500 vezes, ninguém arrematou, e nesse que entrou com super desconto, ele sai mais caro do que foi várias vezes a leilão e ninguém Sim. quis arrematar. Cara, mas tem uma lógica boa disso, terceira praça de falência hoje. Mesma coisa. Cara, perfeito. E muitas vezes ultrapassa o valor de segunda praça. Aí sim. Para você ter uma ideia, eu já deixei de participar no primeiro leilão, e o imóvel já valia arrematar no primeiro leilão. Falei, não, vou no segundo. O imóvel no interior, não vai ter ninguém. Beleza. Chegou no segundo leilão, passou o valor da avaliação, eu perdi o negócio, mas faz parte. Então, quando está muito bom, já falo, vamos no primeiro, garante aqui, porque que vale a pena, não vai ter ninguém competindo com você, né? E isso entra muito na questão de estratégia, né, pessoal? Às vezes esperar acaba custando mais do que custaria arrematar em primeira praça. Se você tem uma lucratividade, tem margem, viu que dá um negócio para você, não pense duas vezes, vai lá e faz. Às vezes, pensando que você vai ganhar mais, você acaba perdendo um excelente negócio e outra pessoa vem e arremata e você... E a possibilidade do primeiro leilão, né, Daniel, de apresentar a proposta parcelada ali, a probabilidade de êxito é muito maior do que apresentar uma proposta parcelada no segundo. Eu já nem tenho mais apresentado a proposta parcelada no segundo, porque o lance à vista prevalece e entrou qualquer lance e leva. Então, eu não tenho nem perdido tempo de apresentar a proposta parcelada para o segundo leilão. Esse ponto que você trouxe é legal, Danilo, e eu acho importante a gente passar. Olha quanta coisa a gente falou no episódio, hein? Vagamos por vários assuntos diferentes, está muito legal. Vai ter que fazer a parte 2, pô. Vamos fazer. E lá no evento da OAB, hein? O próximo vai ser ao vivo, já estou aqui cravando que a gente vai fazer isso. Mas isso que você falou do preço vil, 2 pontos que você falou que eu queria retomar, né? Primeiro, esse da questão do lance parcelado, do lance à vista prevalecer ao lance parcelado. Eu já vi, primeiro, isso serve muito para a Justiça Civil, o CPC, inclusive, traz essa questão,
Na trabalhista é o contrário. O parcelado, na verdade, o que ganha o leilão é o maior lance, né? E aí você disputa parcela, é bem legal. Segundo ponto que eu queria tratar aqui é que na civil eu já vi valores discrepantes do lance parcelado ser muito superior ao lance à vista, o leiloeiro levar a apreciação do juiz e o juiz determinar que o lance vencedor fosse o lance parcelado. Então, assim, eu tomo muito cuidado quando a gente fala dessa questão de lance à vista e lance parcelado, porque já teve cliente meu que pendurou o lance à vista lá embaixo, né? O leilão subiu demais com lances parcelados, e eu falo para ele, cuidado que não é uma garantia de que você vai arrematar esse imóvel. A gente vai brigar por isso, vamos entrar lá no processo, mas é um risco que você está subindo com esse se você não subir seu lance. Eu acho que tem algumas questões que envolvem aí, cara. Eu tenho um pensamento um pouco mais cético quanto a isso, porque eu acho que, assim, depende, óbvio, muito da previsão do edital e etc., mas eu acho que, por exemplo, a partir do momento, tá dando proposta, um monte de gente dando proposta no site, vem um lance à vista. Geralmente não é mais possível dar proposta. Porque a proposta também, ela não envolve só parcelamento necessariamente, tá? Ela pode ser uma proposta condicional. Então, às vezes, o cara vai lá, faz uma proposta ali, quero a quitação dos débitos fiduciários, quero não ter que arcar com nenhum excedente do débito condominial, por exemplo. E, às vezes, ela é uma proposta muito acima do valor do lance, mas quem dá o lance ali concorda com os termos do edital, está pagando à vista nos exatos termos do edital. Então, para mim, isso prevalece. O que eu acho que difere um pouco, eu acho que o lance à vista prevalece ao parcelado, desde que na mesma praça. Então, o que a gente pode dizer? Foi exatamente o que o Danilo trouxe. Às vezes ele vai fazer uma proposta em primeira praça. Aí a gente vende, por exemplo, um lance à vista na segunda praça pelo valor mínimo. Pô, aí eu acho que, de fato, depende de uma deliberação do juiz, porque uma proposta em primeira praça, mesmo que parcelado, pode representar o dobro ali do lance à vista, né? Então, eu acho que, de fato, dependendo da praça, a gente até pode fazer uma distinção. Agora, eu acho que no civil, muito difícil você entrar nessa discussão de proposta e lance em segunda praça. Eu já vi essa discussão acontecer, mas eu vi que o lance à vista prevaleceu. Eu tenho um caso... Pode falar, Danilo. Vai lá. Só agora, contrapondo um pouco o Rafael, eu entendo que se há uma proposta de parcelamento na primeira praça, ele tem que ser vendido, nem segue para a segunda, para eventual pagamento à vista, né? Então, mas tem uma análise a tempo, né? A proposta não interrompe leilão. E nem analisa a tempo de interromper o leilão. Porque se o juiz aceitar, beleza. Porque a proposta... Você apresentou uma proposta antes, no valor mínimo, tem que ser vendido. Não, mas nem o exequente tem que se manifestar no parcelamento. A proposta pode ser condicional, Danilo, por exemplo. E é uma proposta condicional, ela não tem o condão de interromper o leilão. Tá. Não, tudo bem. A condicional. Não, tudo bem. Mas, enfim... A proposta é sempre condicional, né? Porque senão o cara participa do leilão e... Exato. Já tira da frente. A proposta sempre vai ter que ter alguma questão que não está prevista no edital e você vai discutir alguma coisa que você não quer pagar. Não, mas a proposta... Não, eu só estou falando do parcelamento, né? Dos 25%, o restante em 30%. Eu entrei com essa proposta através do site, no primeiro leilão, eu entendo que tem que encerrar a venda, né? É que eu entendo que isso, e aí é outro problema que eu, Daniel, vejo, e é uma crítica que eu faço aqui aos meus amigos leiloeiros. Muitos dos sistemas dos leiloeiros não aceitam lance parcelado. Isso eu acho um erro. Já que tem previsão legal de que 30%, 25 mais 30 parcelas é previsto em lei, cara, o sistema do leiloeiro ele tem que aceitar isso para trazer clareza. Porque assim, quantos leilões eu participei e dei um lance à vista lá embaixo, e eu ia pagar à vista, só que não tem campo no site do leiloeiro para falar se é à vista, se é parcelado, e o pessoal vai dando lance. Aí depois você chega no processo e vai ver que aquele lance é parcelado. E isso é um problema. Então, o que eu acho que falta um pouco é essa lisura dos sistemas de alguns leiloeiros. Tem alguns que tem, que inclusive você consegue disputar parcela, eu acho isso muito legal, mas muitos dos sistemas não têm isso.
E aí sim, o arrematante ele acaba tendo um problema, porque ele participa do leilão e fala depois para o leiloeiro, não, mas eu quero pagar parcelado. Aí o leiloeiro também não tem como saber de quem era à vista e quem é parcelado. E aí acaba virando uma confusão muito por conta dessa falha sistêmica. Então, de novo, leilão é lisura. Eu, Daniel, acho que todo o sistema de todos os leiloeiros tem que permitir o lance no leilão parcelado e isso tem que ficar claro para todo mundo que está participando do leilão. A gente soluciona toda essa discussão que a gente está tendo aqui, mata o problema e fim de papo. Aí sim, você disputa lance, parcela e mais do que isso, entrou um lance à vista, aí eu concordo com o Rafa. Cara, trava o sistema para lance parcelado. Agora a disputa é só à vista. Já que é o que a lei diz que prevalece, acabou a discussão. Entendeu? Aí, pô, a gente encerra esses problemas que podem trazer demora no processo, nulidade, discussão. Cara, fica tudo muito, muito, muito mais simples. Né? Não sei se vocês concordam com isso. Tem alguns leiloeiros que não têm no sistema deles a questão da proposta, e tem um leiloeiro específico que você manda um e-mail falando que você vai pagar de forma parcelada e você vai competindo no site dele, você ganhou, ele pega lá, ele te coloca e coloca o e-mail falando que você vai pagar de forma parcelada e vida que segue. Mas é um caso só específico. E também nunca vai ter não vai igualar as propostas se não tem a parte do parcelado e do à vista, porque sempre tem um incremento, então ele sempre está subindo, o próprio sistema ele vai subindo, ele não vai dar a oportunidade de se igualar, né? O TNT tem, você consegue disputar parcela, e o sistema do TNT obriga, tem a isso. Então, eu consigo igualar o lance e falar, mas eu quero pagar em 23 parcelas. Então, no TNT é possível disputar lance e parcela, isso eu acho muito legal. Eu acho que no tipo de questão já está muito mais consolidado, né? Até a questão da central única de astas, tal, isso facilita todo o entendimento ali de tanto de quem vai participar, quanto de quem está fazendo o leilão e tudo. Quando a gente fala aqui do cível, é impressionante como cada juiz entende de um jeito. E às vezes o edital vai variar, a disponibilização do leilão no site vai variar de acordo com o juiz que a gente está fazendo o caso, entendeu? Fato. Isso é bem complexo. Inclusive, a gente está falando disso, eu já tive arrematação de cliente que deu o lance parcelado lá em cima, teve lance à vista, o cara entrou impugnando e o lance parcelado prevaleceu à vista. Tá? Inclusive, eu tenho essa decisão depois aí também, posso compartilhar com vocês. E isso eu acho ruim, porque aí a gente trabalha muito no escuro, né? Muito nessa Pô, você vai e faz toda uma estratégia para participar do leilão, né? Faz essa estratégia com o seu cliente, ele topa e você tem uma surpresa diferente. Principalmente quando você não sabe o que está acontecendo no leilão com essa história do lance parcelado. Tá? Então, eu acho que é uma coisa importante, eu acho que é uma falha que existe ainda no sistema dos leiloeiros. Isso tem que ficar mais claro, ter mais lisura para, de novo, que você consiga participar em condição de igualdade. Já que, se for uma vista prevalecendo sempre, fim de papo, entrou um lance à vista, acabou a conversa, nada de parcelado. Se o parcelado for prevalecer, que fique claro que você pode dar, igualar a proposta e dar em parcelas menores. Outro ponto legal que o Danilo falou, que eu tinha marcado aqui para discutir, é a questão de imóveis indo a leilão abaixo de 50% na esfera civil. Inclusive, tem uma decisão do STJ, da ministra Nancy, que é muito legal sobre esse tema, né, que ela fala, sim, é possível leilões irem abaixo de 50%, mas de forma excepcional, não como regra. E aí ela ainda trata, naquele caso concreto, que o imóvel já tinha ido há mais de 10 vezes para leilão, não vendia, o juiz determinou que fosse a 40% do valor da avaliação, foi a leilão, vendeu, impugnaram por preço vil, e ela falou, não, mas espera lá, esse imóvel já foi a leilão várias vezes, já testou o mercado, nunca vendeu dessa vez, então entende-se de que esse é o valor justo por esse imóvel. Né? Se a gente vai ficar tentando até quando mandar esse imóvel para leilão no valor superior. O que eu acho também que tem que tomar cuidado é que, de novo, casos excepcionais não regra, né? Diferente da trabalhista que, pô, ali a própria
CLT traz a questão de que o imóvel vai ser vendido pelo maior valor. Então, a Justiça de São Paulo entende, por exemplo, que 40% não é preço vil, mas aí você vai para outros tribunais e entendem que sim, né? Não existe um regramento claro sobre isso. Vai muito de tribunal para tribunal. Cara, eu acho que de todos os leilões que a gente já conduziu aqui, eu vi uma vez um juiz mandar abaixo de 50%. E eu ainda vejo muito juiz preso no Código de Processo Civil anterior e não descendo de 60%, inclusive. E às vezes o exequente tem que agravar de decisão para conseguir baixar para 50%. Então, os juízes eles são mais reticentes nesse sentido, mas eu acho que é isso. Eu acho que em casos excepcionais, pô, fez um leilão, fez 2, fez 3. Se não tem interessado, de fato, esse valor não está condizente com a realidade. Então, a gente tem que achar uma solução. E não adianta extinguir a execução, porque não tem outro bem para penhorar, avaliar, etc., e fica por isso mesmo, entendeu? Acho que a gente tem que achar soluções. E essa é uma solução interessante, na minha visão. Até porque é capaz de, saindo de abaixo de 50%, a gente superar com a disputa, né? Porque quando você coloca lá o imóvel a 40% do valor, acaba vindo mais interessados, né? E nesse caso, quando tem leilão, de duas uma. Ou faz uma nova avaliação com o valor real de mercado, porque o imóvel, às vezes, ele até vale muito, mas o condomínio é tão alto que a pessoa não quer dispor de pagar 50%, 60% da valor que vale o imóvel, mas o condomínio é muito alto, e daí a conta a médio e longo prazo não fecha, né? Então o imóvel fica parado. Eu vejo, por exemplo, aqui em Alphaville tem uma salinha que está vendendo lá, juro, tem mais de 10 anos, já passou em quase todos os leiloeiros. Acho que a gente já fez. Passou em grandes leiloarias aí e não vende, e não vai vender. E o leiloeiro, um amigo meu, há 10 anos atrás, me ligou, me ajuda a vender, é o terceiro leilão. Eu falei, não vai vender nesse preço. Esquece. O condomínio é muito alto, uma salinha acho que de 29 metros quadrados, num shoppingzinho aqui, enfim, não tem procura, tá tudo vazio, não vai vender, tem que vender bem abaixo do valor que estão pedindo, né? Isso é legal e mostra a importância dessa análise mercadológica, essa análise prévia, que você tem que considerar todas essas questões, né? Não é só o valor do arremate em si, né? O valor do lance que você vai dar e vai pagar. Tem várias questões que aí a gente tem liquidez, dívidas que podem se arrastar nesse imóvel e etc. Pessoal, acho que eu vou trazer o último assunto polêmico aqui para a gente fechar a nossa conversa, que a gente está aqui tratando sobre processo, na verdade, né, esse processo de execução e o que a gente tem que fazer para trazer mais segurança para a arrematação. E eu vou trazer a polêmica porque foi um caso que eu vi e foi único, né, nunca tinha visto, acho que esse vocês não viram, e o que vocês acham disso. Foi um leilão, cara, que o juiz nomeou uma leiloeira e a parte exequente determinou que fosse, sugeriu que fosse outra leiloeira, o juiz despachou concordando com o exequente, né? Aí acho que o Danilo pode até falar disso, quem que é a prerrogativa de indicar hoje, se é do exequente ou se é do juiz. Pode até falar agora, Danilo, depois eu continuo a história aí. O CPC fala que o exequente poderá indicar. A palavra é poderá, não quer dizer que o juiz irá aceitar, né? Tem muitos juízes que acabam trabalhando com certos leiloeiros que ele entende que traz efetividade, né? Então, cabe ao juiz realmente nomear, e tem juiz que tem a secretaria que ele pega a lista de leiloeiro e ele vai rodando aquela lista. Então, assim, cada juiz, cada cartório tem uma maneira de atuar, mas o exequente poderá indicar, não quer dizer que é obrigado, que o juiz seja obrigado a nomear aquele leiloeiro que está sendo indicado pelo exequente. Vai lá, Rafa, pode falar sobre o tema aí. Não, é exatamente isso. Eu acho que com essa nova disposição de que o exequente poderá indicar, muitos juízes deixaram de nomear por conta e abriram essa possibilidade aos exequentes. Mas, de fato, muitos juízes rodam o portal dos auxiliares lá, né? Que é como chama, onde tem a lista de leiloeiros. E, de fato, tem muitos juízes que nomeiam os leiloeiros de confiança e é assim que segue.
Então, vai muito de juiz para juiz, vai muito de cartório para cartório, mas a indicação não vincula a nomeação necessariamente. A decisão final ali vai ser do juiz acolher ou não a indicação ou nomear quem ele bem entender. Então, na verdade, o exequente ele pode indicar, vai depender do juiz aceitar essa indicação ou não, a autonomia do juiz de determinar o leiloeiro que ele quer que faça o leilão daquele imóvel. Mas continuando o caso que eu estava contando, que é bem legal, o juiz concordou com a escolha do exequente nesse caso, mas a vara já tinha mandado um e-mail para o leiloeiro anterior, o leiloeiro fez o edital, juntou no processo, não sei o quê, ninguém viu, fez o leilão. E aí uma pessoa arrematou e depois foi se tornar minha cliente por coincidências da vida, e eu fui ver o processo, né? Entrei depois, ela falou, tá demorando muito para sair, me ajuda, a carta de arrematação, quero registrar, tô louco pro imóvel que eu quero construir para morar. Aí eu fui ver, depois do leilão acontecido, o auto juntado no processo, né, o auto de arrematação, dinheiro depositado, comissão do leiloeiro paga, a exequente veio e falou, não, mas esse leilão nem podia ter acontecido, o leiloeiro está errado. E pediu para substituir o leiloeiro, com imóvel vendido. E, cara, aí peticionei lá para a excelência. Se for cancelar o leilão, cancela logo, né? Por conta disso. Sim. E o juiz cancelou o leilão. E depois esse imóvel voltou a leilão com outro leiloeiro, minha cliente falou, não compro nem a pau, porque estava traumatizada, demorou um ano aí, ela esperou mais de um ano, eu entrei no processo mais para o final. Mas, assim, de novo, cuidado que a gente tem que ter de olhar o processo, né? Ela arrematou com o dinheiro parado mais de um ano por conta de uma besteira da leiloeira ter feito o leilão que não era para ela fazer, de ninguém ter visto isso no processo, ter deixado isso acontecer e depois determinar a nulidade do leilão, por conta da leiloeira. E, inclusive, eu acompanho esse imóvel não foi vendido até hoje. Então, cuidado. Efetividade da execução, né? A efetividade da execução, assim, causa estranheza, porque o leiloeiro que foi nomeado pelo juiz, talvez o cartório não mandou um e-mail cientificando o leiloeiro. Mas se o exequente nomeou, acho que tem algum contato com o leiloeiro, que foi nomeado pelo exequente e aceito pelo juízo, é estranho ele não ter entrado nos autos, peticionado, lá alertando que ele era o leiloeiro indicado, nomeado, né? Enfim. Esse caso, para mim, foi um caso muito singular, porque, assim, tiveram várias falhas, né, de várias pessoas no processo. Na verdade, não teve acertos, né? Se parar para ver pelo histórico, ninguém acertou. Então, e assim, é um caso complexo porque, como o e-mail já tinha sido enviado para o leiloeiro, ele deu sequência, mas, juntou o edital de leilão no processo, deu prosseguimento e ninguém se manifestar, né? E, assim, aí eu falo também do cuidado prévio do advogado, por isso que eu estou tratando essa questão. A minha cliente que arrematou, ela não tinha advogado na época, né? Ela fez alguns cursos de leilão, etc., foi e comprou, feliz da vida, né, pagou o valor que queria e tinha aquela expectativa dela morar naquele imóvel, né, construir, era um terreno, ela construir para morar. Então, juntando tudo isso, mostra também a importância, quando a gente trata de leilão judicial, né, uma questão obrigatória é você olhar o processo, ver se está tudo ok, para que você não tenha uma dor de cabeça lá na frente, que foi esse caso. E aí, tem agravo no processo, teve que discutir um monte de coisa, até que foi determinado o cancelamento do leilão. Mas o nosso papel aqui é educá-los. Primeiro, se você não é advogado e não entende processo, contrate um advogado, né? Isso é fundamental para trazer segurança. E não é contrate um advogado depois da arrematação. Cara, você precisa de um advogado para fazer uma análise pré-arrematação. Isso é super importante, né? Não sei, tenho certeza que vocês concordam, eu quero ouvir um pouquinho mais de vocês sobre isso. Aliás, não é só um advogado. Eu sou contratado por muitos advogados também que não entendem da parte de leilão. Ontem estava com um colega aqui tributário que trouxe um cliente para arrematar um imóvel. Falou, não, vou procurar quem conhece, né? Porque se entrar num leilão sem conhecer como é que funcionam as próprias leis ou a regra do leilão, só porque é advogado, não tem o conhecimento também. Eu também não me atrevo a entrar numa área penal, por exemplo.
Então, tem que contratar um advogado que entenda do que está acontecendo, né? É super importante. Agora, só voltando rapidinho, Daniel, no seu caso, eu não sei por que cancelou. Quem pediu o cancelamento, se for advogado exequente, porque ele deixou precluir o direito, né? Ele foi intimado do edital, para se manifestar do edital. Assim, e foi um edital de um outro leiloeiro. Ele poderia ter verificado naquele momento e ter falado. Ainda mais porque a efetividade da execução com a venda do imóvel, né? Enfim, eu não sei qual foi a decisão do juiz e quem reclamou aí para cancelar. Na verdade, os dois. O executado pediu o cancelamento e o exequente concordou. Que para mim, e foi nisso que eu bati, até falei com... era uma advogada, até porque era execução de honorários, nesse caso. Falei para ela, falei, o dinheiro está aí, vendeu, mas não pagava a dívida inteira, por isso que eu acho que ela optou por fazer esse cancelamento do leilão, então ela peticionou também pedindo o cancelamento do leilão para levar para outra leiloeira. E aí eu brinco, né? Tanto leilão, o pessoal se matando para vender, querendo vender, nesse caso vendeu, cancelou, e ela está com esse imóvel pendurado lá, porque assim, até hoje não recebeu, o imóvel vai para leilão com um monte de leiloeiro diferente e não vende, porque o pessoal viu a complexidade e, de novo, a minha cliente queria comprar, está traumatizada. Ela falou, nesse processo eu não entro mais. Mas é um processo complicado. Ou ela adjudica, ou ela arremata, porque a exequente pode arrematar, e se for o único arrematante, não precisa demonstrar o preço. Só que ela vai herdar aí os passivos do imóvel, daí tem que verificar. Mas, enfim, ela vai ter que estudar um pouco aí e seguir, né, na execução. Não, com certeza. E de novo, né, Danilo, o que eu falei, e é legal ver esse tipo de coisa, e o que eu queria falar é que, de novo, talvez uma arrematação mal conduzida cause trauma no arrematante que ele não queira mais entrar, que é o caso da minha cliente. Ela falou, eu compro em outros leilões, mas nesse eu não compro mais. Estou traumatizada, não quero saber. Então, isso também é outro ponto legal, né? E a gente fala muito disso, da imagem que o leilão passa para quem está comprando e para o mercado em geral. A gente trabalha muito essa questão, leilão é legal, você paga mais barato, tem risco, mas é uma compra segura, né? E aí, quando você vê esse tipo de coisa acontecendo, como é que a justiça deixou que o imóvel vai para leilão com o leiloeiro errado, aí cancela o leilão, o dinheiro está no processo, vira toda aquela bagunça, é muito complicado. E é ruim para a imagem do judiciário, é ruim para a imagem dos leilões, né? Então, essa pessoa, ela não vai sair aí falando bem da experiência que ela teve, muito pelo contrário. Ela fala mal, e de novo, é que ela já era uma compradora de leilão, compra bastante, ela falou, não me abala para os outros casos, mas esse eu quero distância, eu estou fugindo, processo complicado, tinha mais de 12 agravos. Eu falei, sim, se eu tivesse analisado antes, eu já não entraria só pelo tanto de agravo que tinha no processo. Né? O cara combatente, brigava bem, advogado bom do outro lado, mas, de novo, vai causando alguns traumas. Pessoal, acho que a gente conversou bastante, eu quero saber se vocês querem tratar de mais alguma questão que vocês achem importante, se vocês lembram de alguma coisa que vocês querem falar, se também tiver uma sugestão, podemos marcar outro bate-papo, outro episódio, que eu acho que vai ser incrível, é sempre muito bom conversar com vocês, são meus amigos, né? E além disso, sabem muito de leilão, então é muito prazeroso, parece que o tempo nem passou, aposto que a gente já está aqui há mais de 1h30, mais ou menos, gravando, e parece que começamos agora, sei que tem muito mais assunto, então deixo a palavra com vocês aí. A gente ia falar um pouquinho das questões das nulidades, as principais aí são a citação, a intimação da penhora, a intimação do coproprietário, que passam batido direto nessa questão da intimação do coproprietário da penhora, da avaliação, da intimação da avaliação, também são coisas que passam batido. Tem penhora da integralidade do imóvel, mesmo tendo coproprietário, e eu vejo que quando vai para leilão, às vezes vai para os 50% do valor da avaliação, e não é, porque a parte do coproprietário tem que ser resguardada, não pode ser diminuída, então tem que ficar de olho, são várias questões que tem que ficar de olho. Então, sempre que me perguntam, quando eu participo aí desses bate-papos, eu falo, analise o rito processual, vê se está tudo de acordo, porque uma nulidade, ela pode te atrapalhar e atrapalhar muito, né? Vai cancelar o leilão, e é o dinheiro que fica travado do cliente,
é uma expectativa de ter esse imóvel, né? Pelo menos quando chega aqui no escritório, o cliente já chega, em quanto tempo você vai me dar o imóvel? Eu falo, não sei, não consigo prever, né? Então, o cliente fica naquela expectativa de ter o imóvel, se é um imóvel para o cliente morar, para a residência dele, já acende um alerta também, porque a expectativa é muito maior do que de um investidor que está comprando para revender. Então, eu sempre falo essas questões das nulidades e dos ritos processuais de diversos tipos de leilão judicial, né? Hoje a gente tratou do leilão civil, na Justiça Estadual, mas tem que tomar muito cuidado aí e acompanhar, ver se todos os termos foram seguidos, se não, indagar o leiloeiro, indagar o advogado do exequente. Já tive caso de eu mandar e-mail para o advogado do exequente e falou, não, doutor, eu não vou fazer isso, então eu não vou participar do leilão. Já foi 10 vezes para leilão o imóvel em Bertioga, imóvel de 4 milhões de reais e não vai vender. Não vai vender porque tem nulidade ali. Se o advogado não tiver humildade, né, de sanar esses problemas que tem no processo, não vai vender, não tem jeito, né? Então, a dica que eu sempre falo é, aprendam os ritos antes de querer vender um imóvel em leilão, porque se não souber analisar direitinho ali, vai encontrar uma nulidade, e tem muitas aí. Acho que o Rafa vai poder falar, porque ele deve tratar de 20 leilões no dia, ali da análise, né, dos editais. Eu acho que acho que os maiores conselhos que a gente pode deixar aqui depois desse papo hoje foi o que a gente trouxe, né? Para os advogados de exequentes, busquem celeridade, mas não tenham pressa, não passem por cima de todo o rito que tem que ser passado, vejam se todos os requisitos ali estão cumpridos, intimação é o principal gargalo, que nem o Danilo trouxe ali, que a gente costuma ver também, e é o que mais traz, de fato, decisões de nulidade. E quando a gente fala em advogado de arrematante, é importante buscar, que nem ele trouxe aqui também, assessoria especializada em leilão. Não adianta você trazer um amigo que trabalha com direito criminal para fazer uma petição aqui para você, porque você já fez um curso e sabe como funciona, não é bem assim que a banda toca. Acho que a gente vê os maiores problemas em casos assim. Então, eu acho que tem poucos requisitos a serem cumpridos ali. É um capítulo pequeno do CPC. Eu acho que não custa dar uma batida de olho sempre, ir atrás. E volto a destacar que eu falo aqui em todo o papo, o leiloeiro não é inimigo de ninguém. Então, o exequente pode vir, bater um papo, pode vir, perguntar a nossa opinião, o que a gente acha, se está correto, se não está correto, se está faltando alguma coisa. O arrematante pode entrar em contato para tirar dúvida. E a gente está aqui, na verdade, exatamente, a gente busca sanear e deixar o caso da melhor forma possível para conseguir vender. Afinal, é o único jeito da gente ganhar dinheiro e não trabalhar de graça, vamos dizer assim, né? Então, todo mundo acaba se encarando muito como inimigo ali num processo, quando, na verdade, todo mundo pode compor e buscar a melhor solução para todo mundo. Então, acho que essa é a minha dica que fica aqui. E também queria agradecer muito o papo com vocês dois, foi muito legal, foi muito proveitoso e um prazer, como sempre. Cara, é muito bom sempre conversar com quem entende do mercado. Eu só quero fazer um adendo, que a gente falou muito aqui de processo de execução, cumprimento de sentença, e são temas que normalmente são complexos, até na própria faculdade de Direito, a gente discute muito processo material, muito processo de conhecimento, e a parte de execução e de cumprimento de sentença, ela é mínima no curso, né? Se fala muito pouco. E de leilão, então, nem se fale, né? Eu tive a matéria de execução na faculdade, não ouvi falar de leilão uma vez sequer. Então, aqui também fica a minha crítica a esse aspecto, o processo de execução e o cumprimento de sentença. É o que realmente coloca dinheiro no bolso, que finaliza o processo, que resolve. E no direito brasileiro, a gente não dá a devida importância a essa parte processual. Então, fica aqui o meu alerta, que temos que estudar mais, tomar mais cuidado com esse tipo de processo, né, de execução e de cumprimento de sentença. E mais do que isso, né, temos que nos especializar mais. O juiz, eu brinco, até falei isso com a Amorim, juiz detestava processo de execução porque demorava demais antigamente, etc. Então, hoje a gente tem mecanismo que traz a celeridade, o Danilo mesmo deu vários exemplos aí que ajudam, né, na busca
de imóvel, de veículo, etc., para sanar a execução, sistema que, vai atrás de dinheiro em conta bancária. Então, está evoluindo, né? A tecnologia trouxe também esses benefícios para o processo de execução. E mais do que isso, eu faço um apelo para que os juízes tratem o processo de execução com mais carinho. Eu sei que eles são atolados de trabalho, muitas vezes se preocupam muito mais com o processo de conhecimento, que tem ali a audiência, perdem mais tempo, né, no processo de conhecimento, porque tem que ouvir testemunha, tem audiência, vai os advogados, o pessoal despacha mais, etc., e o processo de execução acaba ficando um pouco mais de lado. Então, acho que no direito brasileiro temos que ter mais atenção ao processo de execução e ao cumprimento de sentença. Não sei se vocês concordam, se querem falar sobre isso, já aproveitem a palavra para se despedir e vamos marcar outro bate-papo, hein? Já estão intimados, não convidados para isso. Daniel, eu concordo, é sempre muito bom, primeiro, conversar com quem atua no mercado, quem trabalha no mercado. Eu já venho falando com você a esse respeito há tanto tempo, porque lá atrás, pelo menos quando eu iniciei aí sozinho, né, desde 2007, saindo do escritório que eu atuava, não tinha ninguém para conversar, assim, eu não achava muito colega que entendia do assunto. Eu ia na trabalhista ali, terça, quinta, para fazer as arrematações, captar um cliente ou outro ali, e advogados bem mais experientes vinham conversar comigo, me perguntar das coisas. Eu falava o que eu entendia, o que tinha que fazer, né, nos casos, e seguindo, e procurava também doutrina para comprar. Achei um livro de um desembargador do TRT da 4ª Região, o único livro falando de arrematação em si, porque na faculdade a gente fala arrematação, o que é adjudicação, ponto. Para aí, né? Não fala muito mais. Direito registral, então, eu não tive na minha faculdade, pelo menos, que é importantíssimo para quem vai trabalhar na questão de leilão judicial, porque é a segunda etapa e, às vezes, é a etapa mais difícil, onde vai encontrar alguns óbices ali. Para quem não tem o domínio dessa matéria, vai emperrar por um bom tempo, vai ficar discutindo ali na questão administrativa e não vai caminhar, né? Então, eu vejo que o leilão realmente, aí, nos últimos 20, 15 anos, deu uma desenvolvida muito grande. O leilão eletrônico, o processo judicial eletrônico também ajudou e ajudou muito, né? A gente consegue arrematar, por exemplo, num processo de qualquer estado da federação, que é um processo eletrônico. As questões registrais também são eletrônicas, o leiloeiro é eletrônico. Então, assim, eu tenho clientes que moram em outros países que arrematam e, às vezes, quando precisa assinar alguma coisa, assina pelo e-notariado, né? Fazendo uma videoconferência com o escrevente. Então, essas facilidades aí, muito moderna para a gente, né? Mas trouxe muito benefício para a questão do leilão e para a efetividade da justiça. E a justiça, se não tiver a venda de qualquer bem, de qualquer ativo no leilão judicial, pode ser um imóvel, um veículo, computador, televisão, os leiloeiros que sofrem, né, para vender cadeira, mesa, não vende, mas tem que fazer edital, tem que publicar, tem todo o custo, né? Mas no final, se não tiver essa venda, a execução fica travada, é mais um processo no cartório, é mais um processo que o advogado execuente está movimentando, que o cartório está movimentando, que o juiz está dando decisões, né? Então, com a venda do ativo, encerra-se o processo e assim segue. Agradecendo, Daniel, pela participação. Então, já que é a minha última fala aqui, agradeço muito, meu amigo. É um prazer falar contigo. Parabéns pelo desenvolvimento aí também da sua carreira e da sua atuação aí na Leilão Imóvel. E, Rafael, é um prazer conhecê-lo. Combinar de tomar um café aí na Demulance. Vamos estreitar algumas coisas aí. Com certeza. Bom, eu ratifico tudo que vocês falaram. Acho que está perfeito. Acho que a gente está num momento muito bom do mercado e com muita gente se interessando mais por essa área, se especializando mais nessa área. Eu não tenho dúvida que a tendência é melhorar e a gente arredondando esses pontos que ainda não são tão concretos aqui no dia a dia. Acho esse projeto aqui de vocês da Universidade de Leilão Imóvel muito legal, muito necessário nesse sentido, inclusive. Eu acho que é conteúdo demais, de graça na internet, então, com gente muito atuante no mercado, experiente. Então, tenho certeza que vocês têm um grande papel aí nessa colaboração. E agradecer o papo, um prazer, Danilo, venham tomar um café. O Daniel já
está sempre aqui tomando café. Então, vamos marcar e até a próxima, já que a gente foi intimado, né? Não dá nem para negar, né, Danilo? Pô. Inclusive, esse café vai sair em breve, porque a gente tem um compromisso de desenvolver, no mínimo, um dia de bate-papo de leilão aí na OAB, hein? Então, o café vai ter que sair para a gente conversar sobre isso, programar. E, pô, muito obrigado a vocês dois pelo tempo de vocês, por esse conteúdo. Acho que foi um bate-papo que a gente passou por várias nuances aí, né? E que é muito legal, de novo, para ver como tem a fluidez. A gente mudou de tema diversas vezes na nossa conversa por conta disso, né? De links que um assunto vai puxando com o outro. Eu acho que isso demonstra o conhecimento de ambos aqui no nosso mercado, pela facilidade em que vocês desenvolvem os assuntos e, inclusive, as mudanças de tema. Então, nós começamos esse projeto aqui na Leilão Imóvel por conta disso, né, para dar voz para as pessoas que realmente vivenciam esse mercado, que atuam e que conhecem, até porque a gente vê muita desinformação na internet. Nosso papel é o contrário, não que nós sejamos donos da verdade, mas eu acho que todos nós aqui temos muita história para contar, muita vivência de leilão, e mais do que isso, um compromisso com o nosso mercado, que é o nosso ganha-pão, né? Eu falo isso, eu devo a minha vida profissional ao mercado de leilão, então não seria justo eu não contribuir e não trazer pessoas sérias para falar comigo sobre esse tema que é tão importante e que até pouco tempo atrás era pouquíssimo explorado. Hoje a gente vê, né, pessoas tratando sobre esse tema, muita gente falando coisa muito legal, mas muita gente falando muita besteira. Então, o nosso combate é contra essas besteiras e fazer com que o nosso mercado se profissionalize, mais gente olhe para ele, todo mundo ganhe dinheiro, todo mundo feliz, porque é bom para mim, é bom para o Danilo, é bom para o Rafa, é bom para a Dê um Lance, bom para Leilão Imóvel, é bom para todo mundo. Então, Danilo não é meu concorrente, apesar de ser advogado, muito pelo contrário, é meu amigo. O Rafa não é meu concorrente, é meu amigo. A gente troca informação sobre leilão, né? O que você acha disso? Isso aqui é nulidade, já viu coisa assim, já viu coisa assada? Isso fortalece, porque se o Danilo pegar um caso similar ao meu lá na frente, ele já vai ter um parâmetro do que fazer e de como seguir. Eu quero que o Danilo ganhe todos os processos de arrematação dele possíveis, imagináveis. Isso para mim é bom, traz segurança para mim e para os meus clientes. Eu não quero que ele se ferre em nenhum caso. Porque se ele se ferrar, eu posso ser o próximo a me ferrar. Então, o que eu acho que falta no nosso mercado, e a gente está aqui demonstrando que não é isso, é parceria, é um trabalho sério e de troca de conhecimento, né? A gente pode não concordar, e tudo bem, mas todo mundo aqui tem conhecimento e embasa o que está falando em lei, em experiência, em casos que já atuou, isso tudo é muito importante. Então, repetindo, compromisso, vamos desenvolver esse evento aí na OAB, né? E vamos marcar esse café. Pessoal, obrigado pelo bate-papo, é sempre um prazer estar com vocês, conversar com vocês. Obrigado pela aula que vocês deram aqui para nós. E, pessoal, até o próximo episódio. Tchau, tchau.